queria dizer para você sobre esse nosso trabalho, de apresentar sempre as mensagens dos nossos cultos. Eu sou o pastor Elimar, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Frutal, e nós temos aqui na nossa igreja o Ministério Comunica. Esses irmãos desse ministério fazem toda a divulgação da nossa igreja, e eles fazem também esse trabalho de divulgar as nossas mensagens na internet. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí pela internet, queríamos te agradecer, convidar você para assistir sempre, para nos acompanhar, e nós aceitamos também as suas opiniões, a sua avaliação. Se você quiser entrar em contato conosco também, você vai encontrar aí o endereço da nossa igreja, e é uma satisfação estar sempre presente aí com você através dessas mensagens gravadas todos os domingos na nossa igreja. Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu queria convidar você para crer mesmo no seu coração que esta palavra que será lida e ministrada nesta hora é para você. Creia nisso. Você veio aqui para cultuar o Senhor, para adorar o nome dEle, e agora nós vamos ler a palavra dEle e vamos expor o texto lido. Então pega essa palavra com força para o seu coração nessa noite de domingo. Abram, por favor, em Tiago, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 14. Dizer para o pessoal que está tendo a oportunidade também de nos assistir aí pela internet, que Deus abençoe essa palavra no seu coração. E ao ouvir essa mensagem, o Espírito Santo de Deus possa te tocar e possa mudar algo na sua mente, na sua vida, na sua casa, para o louvor e a glória dEle. Tiago 4, 13 a 17. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Até o versículo 17. O que você vai ser quando crescer? Esta é uma pergunta que certamente ouvimos muitas vezes quando nós éramos crianças. O que você vai ser quando crescer? Neste período da infância, nós respondimos essa questão com muita naturalidade e, por vezes, até com bastante criatividade. Mas à medida que nós vamos crescendo, responder aos questionamentos relativos ao nosso futuro se torna um desafio árduo. Frequentemente recorremos ao senso comum e pensamos em resposta como: o futuro a Deus pertence. Interessante, queridos. Nós não temos uma tecnologia, uma ferramenta, ou a chamada bola de cristal, capaz de nos mostrar o que ainda está por vir. É certo que, principalmente na virada do ano, alguns tentam descobrir os acontecimentos do ano seguinte. Mas nós sabemos que isso não é possível. Mas nós temos a nosso favor um importante aliado que nos pode ajudar a projetar o nosso futuro. E esse aliado é o que nós chamamos de planejamento. É colocar a nossa
nossa vida dentro de um plano, de modo que nós tenhamos uma visão de onde nós estamos, de onde nós queremos chegar e o que nós precisamos fazer para chegarmos no lugar almejado. Interessante que a Bíblia nos autoriza a planejarmos. Em Provérbios 16:1 nós lemos assim: o coração do homem pode fazer planos. O coração do homem pode fazer planos. É claro que a segunda parte desse versículo diz: mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mas o homem pode fazer planos. Agora preste atenção. Tiago nos apresenta nesse texto que lemos algo vital para nós ao fazermos os nossos planos para o futuro. Aqui nesse texto ele está nos alertando que ao planejarmos a nossa vida, o nosso futuro, nós podemos cometer alguns erros que nos prejudicarão fatalmente no nosso futuro. Então eu quero olhar para esse texto e eu quero meditar com você sobre 3 erros que podemos cometer quando nós planejamos o nosso futuro. Primeiro erro: fazer nosso planejamento sem a participação de Deus. Fazer o nosso planejamento sem contar com Deus, com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com a mão poderosa de Deus para abençoar o nosso planejamento. O versículo 13 diz assim: atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Veja que não existe uma menção, ou uma única menção, sobre Deus nesse projeto. Esse personagem fictício nosso é alguém que projetou, que acreditou nos seus projetos, mas que não colocou Deus em seus projetos. Interessante que o próprio Jesus disse que é prudente fazer cálculos, é prudente planejar. Em Lucas 14, 28 a 30, disse Jesus: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Eu tenho medo de projetar a construção de igreja por causa desse texto, porque é um negócio de igreja projetar construção, reforma e ficar com aquilo ali a vida toda. Aquela ferragem saindo, aqueles tijolos verdes de lodo, e nunca acaba a construção. E o povo passando lá por perto dizendo: os irmãos não estão dando conta. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui desse jeito: se você vai construir a sua casa, a igreja, uma torre, uma construção, é prudente você sentar, fazer planilhas de quanto você vai gastar, de quanto você tem, se isso pode ir avante, ou se você tem que adiar. Isso é planejar. Isso é planejar o futuro. Isso é planejar a vida. Então nós precisamos planejar. O que Tiago enfatiza aqui não é a questão do planejamento, mas é o erro de deixar Deus de lado ou de fora desse planejamento. É bom ter planos, é preciso sonhar, é bom ir à luta, é bom ter expectativas animadoras para o futuro, mas não é bom, não é recomendável fazer isso sem Deus, sem a bênção de Deus, sem a graça de Deus a nos dirigir, a nos assistir, a nos orientar. Esse nosso personagem não errou quando ele planejou. Ele errou em não colocar seus planos sob a dependência de Deus. E aí fica claro a sua arrogância,
sua autossuficiência. Nós vamos para a cidade tal, e nós vamos negociar, e nós teremos muitos lucros. Assim não funciona, querido. Pode projetar, pode planejar, mas bota Deus nesse negócio. Não faça nada sem consultar a Deus, sem pedir orientação a Deus. Não projete nada simplesmente de acordo com a sua cabeça. Existem muitos crentes bons que vão planejar os seus negócios, a sua vida, sua carreira, e agem como se fossem ateus. Não oram, não buscam a presença de Deus, não perguntam para Deus se aquele empreendimento é possível, se aquilo agrada o coração de Deus, se aquilo é do Senhor. Sabe, irmãos, é muito triste conhecer e conviver com pessoas que dizem não acreditar em Deus, mas é mais triste ainda conviver com pessoas que afirmam que acreditam em Deus, que Ele é o Senhor das suas vidas, mas que na hora de tomarem certas decisões, na hora de tomarem certas atitudes, na hora de planejarem a vida, agem como se Deus não existisse. É por isso que tem muitos crentes que estão envolvidos em negócios ilícitos. É porque nunca consultou a Deus se deveria fazer aquele negócio. É por isso que tem muitos crentes que estão procurando o caminho do divórcio. É porque nunca consultou a Deus se deveria casar com aquela pessoa. É por isso que tem muitos crentes que estão vivendo como se fossem ateus, planejando sem Deus, tocando a vida sem Deus, tendo lucro sem Deus, trabalhando sem Deus. Planejamento sem Deus é o primeiro erro que um crente pode cometer ao esboçar o seu futuro. Por favor, não cometa esse erro. Nós estamos no início de um ano e é salutar projetar. O que você quer para esse 2014? Qual o seu alvo? Nas diversas áreas da sua vida, na área da sua família, o que você quer, querido? O que você quer com os seus filhos, com a sua esposa, com a sua noiva? Qual é o seu projeto familiar para esse ano? Projete isso na presença de Deus. Qual é o seu projeto profissional para esse ano? É passar no vestibular? É concluir a faculdade? É aumentar os seus lucros? É mudar de emprego? O que você quer profissionalmente para a sua vida? Coloque isso diante de Deus, planeje isso diante do olhar de Deus, para você ser bem-aventurado, querido. E aí nós entramos no segundo erro que nós podemos cometer quando nós estamos projetando ou planejando. E esse erro é o seguinte: fazer o planejamento contando que vamos aproveitar necessariamente os resultados desse plano. Na mente desse empreendedor fictício, ele teria resultados positivos, mesmo que ele tenha deixado Deus de fora dos seus planos. Que coisa interessante. Os lucros em sua mente eram lucros concretos e que ele iria desfrutar deles. O que o texto diz é que mesmo que seu empreendimento produzisse o resultado esperado, ele não poderia ter a garantia de usufruir dos lucros, pois sua vida não dependia dele. Ele assume a postura de alguém que vai viver para sempre, e não é assim a vida. O versículo 14 diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. E aí lança a pergunta: o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante
e logo se dissipa. Aquele homem não contava com isso. Ele contava que ele teria um ano abençoado, cheio de lucro, e que ele iria desfrutar do lucro. E é preciso então lembrar ao coração dele: qual é a garantia que você vai chegar no final do ano vivo? A vida é como uma neblina, diz o texto. Em Lucas 12, 19 e 20, Jesus relata um caso parecido com esse, em que um homem, depois de ver os resultados positivos do seu trabalho, exclamou: então direi a minha alma, tens em depósito para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. E Jesus então disse para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Tiago fala exatamente a mesma coisa. Você acha que vai viver amanhã? Você acha que sabe o que vai acontecer amanhã? A nossa vida é como uma neblina, ela se dissipa rapidamente. Ninguém aqui nesta noite sabe o que vai acontecer nessa madrugada. Mas por favor, não se assuste com isso. Basta confiar a sua vida nas mãos de Deus. Basta você confiar tudo que você é, tudo que você tem, nas mãos de Deus, e não na sua força e na sua autossuficiência. Esse foi o erro desse homem. Basta você depositar o seu projeto, o seu planejamento, o seu futuro nas mãos daquele que se assenta no trono. Basta você depositar toda a sua confiança nas mãos do Rei do Universo. Martinho Lutero, no hino da Reforma Protestante, expressa assim: a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa nas batalhas. Aleluia! É na mão desse Deus, é na mão do nosso Senhor, que nós temos que depositar esse 2014. É nas mãos desse Deus que triunfa nas batalhas, é que nós temos que depositar essa década. É nas mãos desse Deus que nós temos que depositar todo o nosso futuro. Preste atenção, você pode sim planejar o futuro. Você deve planejar. Mas lembre-se que você só pode viver o presente. Então você planeja o futuro, mas você vive o presente. Irmão, não cometa o erro de fazer um plano sem incluir Deus para a sua vida. E nem cometa o erro de pensar que o amanhã pertence a você. Confie o seu futuro nas mãos do soberano Deus. E o terceiro erro que nós podemos cometer ao planejarmos é o seguinte: deixar para fazer o certo em outro dia. Deixar para fazer o certo em outro dia. Versículo 17 do texto que nós lemos fala assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Esse texto está falando de procrastinação. Não adianta saber que tem que fazer algo de bom se não fizer ou se deixar para depois. Nós precisamos pensar mais sério sobre o pecado. Porque quando nós pensamos em pecado, nós pensamos que pecado é fazer alguma coisa ruim. Mas Tiago diz que também é pecado deixar de fazer o bem. Esse é o famoso pecado da omissão, e ele é terrível na vida do crente.
Existem coisas que eu e você deveríamos estar fazendo, e se não fazemos, nós cometemos pecado contra Deus. O deixar para depois, o fazer um bem, ou bem, é um perigo. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: um dia eu ainda vou levar a minha vida cristã a sério. E eu olho e fico pensando, mas então está levando a brincadeira? Tranquilo, pastor, um dia eu ainda vou levar a sério a igreja. Eu já vi gente falando assim: um dia eu ainda vou batizar. Mas um dia. Eu já vi gente falando assim: um dia eu ainda vou entregar meu dízimo. Um dia. Eu já vi gente com mágoa no coração, com rancor no coração, dizendo: um dia eu vou pedir perdão. Eu já vi gente dizendo: um dia eu ainda vou perdoar o fulano. Aquele moço lindo, bonito, que toca, que tem voz boa. Um dia eu ainda vou usar os meus dons, os meus talentos para a glória do Senhor. Pastor, desanima comigo não. Um dia eu ainda vou. Um dia eu ainda vou trabalhar lá na igreja, e muito. Um dia eu me envolvo com o ministério de casais. Um dia eu frequento a célula. Um dia eu dizimo. Um dia eu participo do ministério de louvor. Um dia eu vou batizar. Um dia. Irmãos, presta atenção. Esse dia pode nunca chegar. Você não tem nenhuma garantia sobre o amanhã. Não deixe para depois o que você tem que fazer hoje, o bem que você tem que fazer hoje, a coisa positiva, salutar, boa, que engrandece a sua vida, que glorifica a Deus. Faça hoje. O amanhã não nos pertence. A nossa vida é hoje. E ela é como uma neblina, ela se dissipa rapidamente. Nós não temos tanto tempo assim. Nós temos o hoje. É hoje o dia de fazer. É hoje o dia de acontecer. É hoje o dia de beijar e abraçar e perdoar. É hoje. Como é triste participar de velório e ver gente rancorosa, magoada, beijando o defunto e pedindo perdão, queridos. Parece uma paranoia, uma loucura, porque não fez hoje e amanhã é muito tarde. Não deixe para depois. Faça o que tem que ser feito para a glória de Deus hoje. Faça o bem hoje. O bem para você, para sua casa, para sua vida, para sua família. Faça hoje. Observe o conselho de Salomão em Provérbios 3, 27 e 28. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Porque nós só temos um tempo chamado hoje. O amanhã é incerto. São esses os 3 erros, queridos, que nós não devemos cometer ao fazermos os nossos planos para as nossas vidas. Fazer nosso planejamento sem a participação de Deus. Fazer um planejamento contando que vamos aproveitar necessariamente o resultado disso no futuro. E deixar para fazer o certo em outro dia e desperdiçar o tempo no presente. Então são esses os desafios que essa mensagem traz para o meu coração. Incluir Deus em todos os meus projetos, em todos os meus planos. É esse o desafio que essa mensagem traz para o seu coração. Inclua Deus na sua vida, filho. Nos seus projetos, nos seus planos, porque senão não dão certo. Tenha a bênção de Deus
naquilo que você vai planejar para você. Viva hoje, confiando o seu amanhã nas mãos de Deus. Viva hoje, confiando o seu amanhã nas mãos de Deus. E faça aquilo certo, correto, bom, que você precisa fazer hoje, porque nós não temos a garantia do amanhã aqui na face da terra. Que Deus me abençoe nos meus projetos, que Deus te abençoe nos seus projetos, que Deus abençoe a nossa igreja nos nossos projetos, nos nossos planos. Nós temos projetos para uma década. Nós sabemos de onde nós estamos partindo e onde nós queremos chegar em 2023. Nós sabemos o tempo que nós queremos construir nessa cidade, nessa década. Nós sabemos disso, nós temos planos, mas nós depositamos esses planos nas mãos de Deus e nós vivemos o hoje, glorificando e exaltando o Senhor e fazendo o bem que nós precisamos fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando no final do nosso culto. Queria desejar a você uma semana abençoada por Deus, onde você colocar os seus pés, que Deus esteja te dando vitórias, rompendo as barreiras, fazendo de você um conquistador. Estamos chegando no final do nosso culto. Queria desejar a você uma semana abençoada por Deus, onde você colocar os seus pés, que Deus esteja te dando vitórias, rompendo as barreiras, fazendo de você um conquistador para a honra e a glória do nome dele. Vamos ficar de pé, vamos orar, e assim nós vamos nos despedir para mais uma semana de lutas, para a honra e a glória do nosso Deus. Pedi o pastor Saulo para fazer essa oração final e depois estarei impetrando a bênção. Deus, nós agradecemos pelo privilégio que tivemos de, como filhos teus, como família tua, podemos nos reunir uma vez mais para prestarmos culto ao Senhor. Lembrando-nos de que este culto, ó Deus, não deve ser realizado apenas neste momento retirado da semana, mas no decorrer da vida, Deus, a cada dia da semana, Deus, durante todo o nosso viver. Nós pedimos que o Senhor aplique as verdades aqui aprendidas, ouvidas esta noite aos nossos corações, pedindo ao Senhor forças, pedindo ao Senhor que nos capacite a vivermos uma vida irrepreensível, a vivermos uma vida de tal maneira que agrade o Senhor realmente de todo o nosso coração. Nós queremos viver assim. Ajuda-nos, ó Deus. Muito obrigado pela palavra ministrada, pela comunhão dos irmãos, pela ceia do Senhor, pela edificação do nosso coração. Lembramos-nos, ó Deus, de tantas outras pessoas que estão distantes do Senhor. Ó Deus, vivemos em um mundo totalmente depravado, em um mundo em que há muitas pessoas realmente tão afastadas do Senhor. Pedimos que o Senhor nos use como igreja. Pedimos que o Senhor realmente nos levante como evangelizadores, ó Deus, no meio deste mundo tenebroso. Levanta-nos, ó Deus, com a força do Teu poder, com a força do Teu Espírito Santo. Age através de nós e em nós. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, agora e até aquele dia glorioso da volta do nosso Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém.